Olá pessoas, tudo bem? Eu hoje gostaria de vos falar acerca de um conceito não assim tão sabido ou conhecido pela maioria das pessoas e que é o conceito de necessidades emocionais. Exatamente. E não fazem ideia muitas vezes da privação, não é? Esse nível das necessidades que muitos de nós, a maioria, a maior parte das pessoas têm e nem se dá conta de ter tido ao longo da vida, pelos mais diversos aspectos, porque quando falamos em necessidades, não é? É mais fácil nós pensarmos nas necessidades físicas, não é? Necessidades de abrigo, de comida, de água, de segurança financeira, física, não é? E quando toca a falarmos em necessidades emocionais, que incluem, entre outras, por exemplo, necessidades de pertencimento, necessidades de conexão, necessidades de expressar livremente as suas vontades, as suas verdades, necessidades de autonomia, de independência, enfim, são várias, estas são apenas algumas. Quando falamos neste tipo de necessidades e sobretudo para quem não esteve devidamente supridas, é como que soasse qualquer coisa de excessivo, não é? De ser demais, de não precisar disso, nem reconheço que preciso disso. E é isso que muitas vezes nós encontramos em consulta, não é? Sobretudo, às vezes as pessoas confundem neste registro o ter necessidades ou reconhecer que tem necessidades humanas, de resto, como ser carente ou ser uma pessoa necessitada, não é? E então haver aqui já à partida uma associação muito negativa em torno do que é isto de ter necessidades, não é? Como qualquer criatura, não é? Viva. Então é sobre isso que hoje gostaria de falar-vos um bocadinho no sentido de explanar o que é isto, sobretudo da negligência emocional, quando as nossas necessidades não foram, as nossas necessidades emocionais não foram atendidas e que não houve espaço para as experienciarmos devidamente, sermos atendidos. De alguma forma este conceito é realmente estranho para a maioria das pessoas e parece que se eu não precisei disso, se eu não necessitei disso para sobreviver até aos dias de hoje, por que raio é que vou agora precisar? A resposta a isso para já é muito simples, porque a pessoa estava em modo de sobrevivência. Muitas vezes o modo de sobrevivência acontece quando nós nos sentimos não seguros nos ambientes que nos rodeiam e então quando não estamos com aquele sentimento de segurança básica, seja segurança, lá está, física, segurança psicológica, segurança emocional, muito dificilmente nós vamos conseguir estar num modo que nos permita, lá está, relaxar, estarmos tranquilos e focar precisamente em nós, porque os nossos dispositivos de alerta estão em tentar precaver, antecipar as iminências do contexto à nossa volta. E muitas vezes estes contextos foram muito imprevisíveis, muito caóticos, muito inconsistentes, não é? Muito estressantes, digamos assim, no geral. E então, o modo de sobrevivência é aquele que nos permite gerir o stress crónico, não é? Estar em alerta, estar basicamente prontos para respostas de defesa, não é? De proteção mais instintiva, e isso não necessariamente é um modo de prosperar, ou seja, um modo de abertura, não é? Um modo que nos permite estarmos confiantes, sentirmos um senso de segurança interna e a partir daí explorarmos o ambiente, explorarmos o mundo, explorarmos a nós mesmos, não é? Aos outros de forma adequada, não é? No fundo, expandir um bocadinho mais a esfera da sobrevivência, da defesa mais instintiva, mais básica. Então esta basicamente é a diferença entre estarmos ou termos estado em modo predominantemente de sobrevivência e o que é que isso é diferente de um modo de vivência, digamos assim.
Só que a questão no meio disto, e porque é que é importante reconhecermos as necessidades emocionais que as temos, quer tenhamos disso consciência, quer não de todo, é que muitas dificuldades que acabamos por experienciar na vida adulta, e isto vê-se também com demasiada frequência em consultório. Muitas pessoas dizem, mas eu tive uma infância feliz, não me faltou nada, não tive um trauma, propriamente as pessoas tendem a considerar trauma, os traumas com T grande, não é? Aqueles grandes impactos, eventos, assim, não é? Quando existem outras formas de traumatização e que podem ter o tal T pequenino e têm um efeito também adverso por serem continuados. Normalmente um trauma, não é? Assim, grande, tipicamente pode acontecer mais isoladamente. Existem outras formas de trauma que têm efeitos adversos também pela forma continuada, não é? Ao longo do tempo. Então, dizem que não percebem, mas têm sintomas depressivos, têm sintomas de ansiedade, têm falta de propósito, de motivação, aquela drive, não é? Aquele interesse pela vida, pelos próprios projetos, podem sentir um sentimento de solidão crónico, de desconexão em relação aos outros, um burnout mesmo, não é? A possibilidade de, sobretudo, sentirem-se vazios em alguma medida, não é? É realmente uma experiência muito comum a muitas pessoas. E isto pode, precisamente, ter tido que ver com a falta de suprimento das necessidades emocionais. E porque é que isto acontece, ou no que é que estes sintomas podem ter que ver com isso, porque, acima de tudo, é como se fosse aqui internamente um sentimento, não é? Um senso de falhanço. E porquê falhanço? Porque é que, em alguma medida, o não suprimento das necessidades emocionais nos pode fazer sentir assim? Falhanço porque, basicamente, parece que é difícil continuar ok, sem necessidades, sem as necessidades preenchidas, não é? Da mesma forma que fisicamente, se não atendermos às necessidades, bem podemos dizer fisicamente, fisiologicamente, que não vou dormir, eu posso ficar 24 horas sobre 24 acordado, sem comer, sem beber, assim, ok, uma pessoa pode desejar isso, achar isso, ok, mas a dada altura o corpo quebra, colapsa, involuntariamente. Não é uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer. O mesmo para as necessidades emocionais. Então, falhanço nesse sentido de qualquer coisa que dentro de nós parece que se sente quebrado, não é? E se sente, sobretudo, também quase inanimado, não é? A esse nível, esta dimensão provoca sentimentos do género. Então, como estivemos na maior parte do tempo em modo de sobrevivência, não é? Expliquei lá atrás o que é que isto significa. É como se existisse aqui uma espécie de torpor interno, não é? Desta falta de reconhecimento, falta de vivência, de experiência das necessidades. Então não é uma experiência, uma referência interna, não é? Esta questão de ter necessidades. Então pode parecer até estranho, não é? Este sentimento estranho, de estranheza, porque se eu nem sequer fui atendido ou não pude modelar o que é isto de olhar, reconhecer, atender necessidades, como é que aprendi ou estou, ou me acho sequer no direito ou na capacidade, não é? Na verdade, de o fazer para mim mesma. Então é como se internamente isto gerasse este sentimento de falha, não é? De falha crónica e variavelmente, mais tarde ou mais cedo, ele tende a manifestar-se em sintomas da mais variada ordem, sejam psicológicos, sejam físicos, sejam relacionais. Então, neste sentido, como nós parece que precisamos de muito pouco para sobreviver, não é? Para nos adaptar ao meio, ter necessidades humanas, não é? Como as que eu referi lá atrás, que transcendem, não é? O modo de sobrevivência parece demais, parece quase impossível, muitas vezes, isto inconscientemente, sobretudo porque nós continuadamente termos sido privados de necessidades emocionais provoca este sentimento de quebra, mais tarde ou mais cedo. Nós não fomos feitos propriamente para viver assim. E, portanto,
se bem que estivemos em modo de sobrevivência, que lá atrás seguramente foi importante para termos conseguido sobreviver precisamente, adaptar-nos a algum tipo de meio ou de ambiente. O ponto é, nós não fomos feitos para estarmos cronicamente, continuadamente nesse modo, não é? Nós fomos feitos para podermos desabrochar, não é? Prosperar, não é? Crescer, literalmente, como um broto, não é? Nesta ligação até do que é que espontaneamente, automaticamente permite, não é? Por forças, não é, da vida superiores a nós, fazer desenvolver, não é? As células, fazer desenvolver as bases, não é, da vida, quando ela existe, nós também, como seres vivos, como todos os outros, temos essa inclinação natural para aquilo que desabrocha, para aquilo que expande, não é? E quando existem interrupções ou algo que bloqueia nisso, a tendência então é fazer o movimento reverso, nesse sentido mais degenerativo, não regenerativo, degenerativo, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, psicológico, e portanto não fomos feitos para estarmos em modo de sobrevivência eternamente. E obviamente há pesos associados a isso, custos a esse nível, aqueles que descrevi, não é? Relativamente às sintomatologias várias que podemos desenvolver. Mas com este vídeo, então, hoje, para além de explanar-vos ou tentar elucidar-vos um bocadinho acerca do que é que são as necessidades emocionais, eu estou aqui, sobretudo, para vos dizer, para lhe dizer, particularmente a si, que não é necessariamente uma pessoa carente ou necessitada por ter necessidades, por incrível que pareça. Permita-se reclamar ou resgatar o seu humano direito de ter necessidades, como qualquer criatura, qualquer ser vivo. Necessidades essas que incluem e vão além das necessidades físicas. Estas necessidades são também emocionais, são psicológicas, são espirituais, inclusive. E como todas as necessidades em relação a todas as pessoas importam, você importa, como eu importo, como todos nós importamos. E então, no dia de hoje, a minha pergunta é esta: você tem consciência sequer de quais são as suas necessidades emocionais? Tem-nas satisfeito ou estão por suprir desde há já tanto tempo que nem sabe, cujo a memória, o tempo se perdeu, se diluiu, não é? No éter. Reconhece, sintoniza-se com elas, com a possibilidade de sequer de as poder ter, o direito que possa dar-se a esse nível ou não? Diga-me o que é que acha nos comentários, partilhe comigo, se assim entender, as suas reflexões. Por hoje eu fico por aqui. Desejo-lhe um bom dia, uma boa semana, uma boa vida, naquilo que pelo menos também possa, seguramente por si, fazer por isso e contribuir nesse sentido. Até à próxima. Tchau.